Olá gente, tudo bem? Estamos em mais um vídeo da nossa série Bíblia Todo Dia e hoje estudamos os capítulos 7 a 10 de Zacarias. Começamos praticamente uma nova sessão nesse livro. Nós vemos que com o encorajamento dos profetas Ageu e Zacarias, as obras de reconstrução do templo que haviam sido paradas são retomadas e ainda aceleradas após o decreto de Dario, rei da Pérsia, conforme veremos ao estudar o livro de Esdras. Depois de um certo tempo de construção, 2 anos após as visões iniciais de Zacarias, a palavra do Senhor veio novamente ao profeta. O povo de Betel foi até o novo templo perguntar aos sacerdotes se eles deveriam manter ainda os jejuns que eles realizaram anualmente durante os 70 anos no cativeiro, lembrando as datas da destruição do primeiro templo. Vale a pena também, nesse momento, abrir um parêntese para a gente entender um pouco os dias nacionais de jejuns celebrados pelos judeus até aos dias de hoje. Quero que você preste atenção nessas imagens que vão aparecer agora. O dia 3 de Tisrei é um dia onde eles celebram o jejum pela morte do governador Gedalias. Nós já vimos isso ao estudar o livro de Jeremias. O dia 10 de Tisrei é o dia do Yom Kippur, ou dia da expiação, como já vimos em Levítico, capítulo 16 e versículo 30. Eles celebram um outro jejum, todos os anos, no dia 10 de Tevet. É o momento onde eles lembram o cerco babilônico a Jerusalém, passagem que também já estudamos. O dia 13 de Adar é o jejum de Ester ou o milagre do Purim. Nós já estudamos essa história e vimos como os judeus foram preservados de um holocausto na Pérsia e é celebrado esse jejum até os dias de hoje. O dia 17 de Tamuz é um momento onde os muros de Jerusalém foram violados pelos romanos após um longo cerco. E a tradição também aponta que provavelmente foi o dia onde Moisés quebrou as tábuas da lei. Finalmente, o dia 9 de Ave, que é o jejum pela destruição do primeiro e também do segundo templos. Os meses judaicos são diferentes dos meses do nosso calendário, que é o calendário gregoriano. Então, esse diagrama que está aparecendo agora dá a você uma ideia melhor de como fazer um paralelo entre o mês judaico e o mês ocidental. Agora, voltando à história, os judeus estavam perguntando: se esse templo já está sendo reconstruído, vale a pena jejuar pela destruição do templo anterior? E a pergunta que o Senhor faz a eles é provocadora. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 7, versículo 1: Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no 5º e no 7º meses, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? A pergunta do Senhor denunciava a hipocrisia do povo, pois os jejuns e as cerimônias que eles faziam se tornaram apenas formalidades e não a verdadeira busca a Deus e ao arrependimento das suas práticas reprováveis. A Bíblia diz nos versículos 9 e 10, assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Era isso, muito além dos jejuns, que Deus pedia aos judeus antes do cativeiro, através dos profetas. O jejum de comida era e continua sendo importante, mas deve ser acompanhado também de um jejum das práticas que Deus reprova. Infelizmente, como já vimos, aquela geração não tinha dado atenção a esse alerta. A Bíblia diz no versículo 12 que eles endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. E o versículo 13 diz: quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos.
quando nós intencionalmente abafamos a voz do Espírito que está nos buscando para corrigir, para dar instruções, para dar direção, automaticamente perdemos também a sensibilidade de ouvir a sua voz quando Ele traz respostas nos momentos que a gente o busca. A voz que corrige é a mesma voz que dirige. Se abafamos uma, ficaremos também surdos para a outra. No capítulo 8, finalmente, o Senhor demonstra ao povo o desejo de restaurar Jerusalém e trazer novamente a sua glória para Sião. Ele diz que daria todas essas coisas, promessas de prosperidade, de colheitas, como uma herança ao remanescente deste povo. Ele diz que haveria uma rica semeadura e a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas e o céu derramará o orvalho. Mas a Bíblia também diz no versículo 16 do capítulo 8, que para isso acontecer, eles deveriam falar a verdade, deveriam julgar com justiça e não planejar o mal em seu íntimo. No capítulo 9, após profecias contra os inimigos de Israel, vemos uma das passagens mais conhecidas do livro de Zacarias, que fala novamente a respeito do reino de Jesus Cristo. O capítulo 9, versículo 9 afirma: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. O templo estava sendo reconstruído, mas a restauração final ainda não havia acontecido. Esse rei que viria e realmente iria resolver o problema do pecado só iria vir alguns séculos depois. Em breve, a gente vai começar a história do Novo Testamento e vai aprender mais sobre esse rei chamado Jesus Cristo. Deixe as suas dúvidas, seus comentários e até o próximo vídeo, onde estudaremos os capítulos 11 a 14 de Zacarias.